Olá, gente, tudo bem? Professor Severo na área de novo. E aí, galerinha, tudo certinho? Hoje o nosso assunto será substantivo. Você já sabe o que é? Não, mas sabe continuar com a gente. Quer descobrir como é que vai ser, como é que a gente vai aprender tudo isso? Continua aqui, mas antes não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. E além do mais, se inscrever no nosso canal, tá certo? Vamos lá, olha que coisa linda. Sabe o que é substantivo? Não. Você já parou, pensou o que é? Será que ele está à nossa volta, ao nosso redor? Vamos lá? Então, substantivo é tudo aquilo que você dá nome às coisas. Dê nome substantivo. Observe amor, amizade, inteligência, coração, igreja, Deus, Salvador, Dias Dávila, Brasil, São Paulo. Tudo que se dá nome é substantivo. Severo, tudo que eu dei nome é substantivo? É. Deu nome, substantivo. Só que hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais dessas classificações, porque você dá nome é substantivo, tá bom? E o substantivo, além do mais, ele varia em gênero. Olha, deixa eu colocar aqui para a gente pingar. Olha, gênero feminino e masculino. Você vê o feminino, homem, ou feminino, mulher, masculino, homem. Feminino, aluna, masculino, aluno. Às vezes, a maior parte do feminino, você basta trocar o A, na maioria. Número plural e singular. Observe, plural, alunos, singular, aluno. Agora, nem todo plural existe uma regra fixa, tá bom? Isso é para outra aula, assim como o gênero. Por exemplo, melão, melões, anão, anões. E aí a gente vai descobrir um pouquinho. Guarda-chuva, guarda-chuvas, guarda civil, guardas civis e outras questões do número. O grau aumentativo e diminutivo. Aqui nesse grau a gente vai ter que prestar atenção só um pouquinho. Porque às vezes o diminutivo tem aquela coisa do carinho, do amor. Mas às vezes ele pode ser em tom pejorativo. Então, cuidado, tá bom? Por exemplo, criança, criancinha, olha que coisa linda, amorzinho. Agora cuidado, porque às vezes você vai colocar no diminutivo para ser num tom pejorativo. Mulher, mulherzinha. Então às vezes você tem um tom agressivo, entendeu? Cuidado com esses diminutivos, tá bom? Muitas vezes a gente serve para ironizar com o diminutivo, só toma cuidado aí. Só que hoje a gente só vai ficar na classificação do substantivo, tá bom? Como é que esse substantivo se classifica? Olha, primitivo e derivado. O que é primitivo, gente? É aquela palavra que ela está na sua origem. Ela não foi transformada, ela não foi derivada. Primitiva, observe, pedra, está na origem. Como é que eu derivo? Pedreiro, pedrada. Observe que aí a gente vai derivando, ou seja, o primitivo, pedra, derivei, pedrada, pedreira, pedreira. E aí você vai perceber como é que você deriva, ó, primitivo, original. Derivado já foi movimentado, você já mexeu na palavra. E o simples é aquele substantivo que só tem um elemento, tá bom? Uma palavrinha. E aqui a gente tem um exemplo de guarda, tá? Você pode pensar que é o guarda de profissão, tá bom? E aí você tem, ou pode ser um guarda-roupa, ou um guarda-verbo. E aí você tem um substantivo composto, aquele ali por dois elementos, tá bom? Guarda-roupa. Agora, a gente vai descobrir um pouquinho mais do substantivo, que nem sempre o substantivo composto a gente vai vê-lo aqui com duas palavras, tá bom? Existem substantivos que são compostos, que eles de verdade também são por duas palavras, mas sem estarem ligados por um hífen. Por exemplo, Severo. Então vamos pensar na palavra, ó, passatempo. Observe a palavra passatempo.
é formada por passa mais tempo, só que não tem o uso do hífen. Outra palavra aqui, ó, pode ser, sabe qual? Girassol, ó. Tá vendo? Gira mais sol, não tem hífen. O comum é aquele genérico, tá? Copo, colher. E próprio, algo específico, né? Próprio, normalmente a gente aprende que é nome de cidade, de pessoas, de ruas, de loja. Nome próprio, tá? Específico. Por exemplo, Maria, Severo, João, Pedro, Salvador, Bahia, Brasil, Rua do Amor, Rua Raul Seixas. E aí a gente vai pensando nesse tudo que é próprio, tá bom? Nomes. E lembrando que um nome próprio sempre é escrito com letra maiúscula, tá bom? Concreto, gente, é aquilo que tem existência própria. Não depende de ninguém para ter existência, tá bom? Por si só já tem existência própria. Olhe, padre, político, carro. E o que é abstrato? Abstrato é aquilo que depende de alguma coisa para existir. Ele sozinho não tem existência própria. Normalmente os sentimentos, por exemplo, a beleza. Tá vendo? Eu sou bonito. Mas para a beleza existir, depende de mim. Então, por isso que é abstrato. O amor. O amor é abstrato, porque para o amor existir, depende de alguém. Sozinho ele não existe, tá bom? A tristeza depende de alguém para existir. O ódio também. Mas a gente vai falar de sentimentos bons, de amor, de alegria. Tudo isso está na abstração. E o que é abstração, Severo? Está aqui, nas ideias. Quando eu falo de abstração, está aqui, ó, permeado das nossas ideias, tá bom? O que você pensa, por exemplo, é algo abstrato. Eu não sei o que você está pensando, mas... E o seu pensamento depende de você, tá bom? Então, por isso nós falamos de abstração, de abstrato. E o coletivo? O coletivo, por exemplo, é aquela ideia que tem um conjunto de reunião. Por exemplo, alcateia, eu sei que são muitos lobos. Por exemplo, muitos peixes, eu falo que é o quê? Cardume. Isso é a ideia do coletivo. Por isso, quando nós falamos de coletivo, é tudo junto. É aquela ideia de união, de um conjunto, todo mundo se abraçando. Essa é a ideia do coletivo, tá bom? Mas vamos só brincar mais um pouquinho. Aí, gente, ferro, ferreiro, ó. Qual é o primitivo e qual é o derivado? Ó, o ferreiro e o ferro. Pensou, parou, respondeu. Olha só. Se você está dizendo, olha, observe. Vamos olhar a palavra ferro e a palavra ferreiro. A palavra ferro está na sua origem, ou foi derivado, ou é ferreiro que é a origem. Então, a palavra ferro está no seu sentido, não foi mexido ainda. E eu derivei o quê? Ferreiro, tá bom? Então, a palavra ferro, ela é primitiva. Já a palavra ferreiro, ela é derivada. Por que, Severo? Ela é derivada de ferro. Tranquilinho? Dúvidas? Pergunta aí. E aqui, sol e guarda-sol. Qual é o simples e qual é o composto? Parou, pensou. Simples, Severo, retoma aí de novo aquela que só tem um elemento. Composto, dois ou mais elementos. E aí na palavra sol, então, sol é simples, ó. E ferreiro e guarda-sol, ó, um elemento, dois elementos. Então, guarda-sol só pode ser um substantivo composto. Tranquilo? Caminhando. Salvador, Pablo, caderno, olha só, Brasília, lápis, Silvio Santos. Qual é o substantivo comum? Qual é o substantivo próprio? Vamos lá, ó. Salvador
Salvador, olha só, Salvador é o nome de uma cidade. Se é nome de cidade, ele é próprio. E além disso, ó, letra maiúscula. Pablo é o nome de alguém? É nome de uma pessoa, também é substantivo próprio. E caderno, Severo? Caderno, a letra minúscula só pode ser comum, tá? Agora vamos para esse daqui, ó. A pergunta é: qual é o substantivo comum? Observe, Silvio Santos já é o nome de uma pessoa. Brasília é o nome de uma cidade, nome da nossa capital. Ó, P maiúsculo, letra também maiúscula aqui, ou seja, o A e o C são substantivos próprios. E qual é o substantivo comum? Lápis. Se você fez isso, você acertou. Tá direitinho. Então, concreto e abstrato. Amor e pedra. E aí, qual é o substantivo concreto? Qual é o abstrato dos dois? Parou, pensou? Se você disse que amor é o substantivo abstrato, você acertou. Porque para o amor existir, depende de alguém, ele não tem existência própria. E a pedra, se você disse que a pedra é um substantivo concreto, você também acertou, porque a pedra não depende de ninguém para existir. Ela tem existência própria. E aí, vamos lá, substantivo coletivo. E aí, gente, classe, constelação e bando. Cuidado que bando, a gente tem um outro tipo de bando também, que é coletivo, tá bom? Se você descobrir qual é o outro sentido que bando também tem, escreve aí embaixo, tá bom? E aí, a gente tem estrelas, aves e alunos. E aqui, qual é o coletivo aqui? Quem sabe? Classe de alunos. Constelação de estrelas. E nesse caso, Severo, bando de aves. Tranquilinho? Dúvidas? Não? Então fechamos a classificação do substantivo. Gostou? Aprendeu? Curte, comenta e compartilha. Alguma pergunta? Se tiver pergunta, coloca aí, ó, que Severo vai lá responder, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.